fechando o ano, no meu caso, eu estava despedido de São José dos Campos, e aqui sendo a casa, né, que nós escolhemos, a gente acaba sentindo muita saudade, né, já nessa apresentação desse estudo de hoje. Para falar sobre o nascimento de Jesus, eu comecei a pensar, na hora de trazer essa reflexão para a nossa noite de hoje, um significado maior que seria esse nascimento de Jesus. O que temos que aprender com esse tema, com essa ideia do nascimento de Jesus? E aí me vieram várias reflexões, os quais eu justamente queria aproveitar a oportunidade para a gente compartilhar hoje à noite nesse estudo. O primeiro deles é o seguinte: mais do que simplesmente a palavra nascimento, a vinda de Jesus, essa oportunidade que Ele nos deu de estar com Ele, encarnado, como homem, no corpo físico, como nós, convivendo no dia a dia conosco, já nos faz parar para pensar em que existe alguma coisa muito maior do que um simples nascimento. Isso já é fato. Fato narrado por historiadores, fato que se consolidou em tantos séculos e não se muda. Mas qual é a mensagem maior disso? Que é justamente o ponto que eu queria trazer para a gente, para a nossa reflexão. E até mais importante, talvez, do que o nascimento de Jesus para conosco, seria um outro sentimento que eu queria, uma outra reflexão que eu queria trazer para todos nós. Mas, para isso, eu preciso fundamentar algumas ideias. Primeira coisa, quando a gente pensa em Jesus, a primeira coisa que nós devemos é tentar abrir nossa mente, as nossas cabeças, para sair da ideia do homem, do mestre, que veio nos trazer tantos ensinamentos, para ter uma ideia um pouco mais universal. E por que universal? Eu vou fazer uma comparação, contar uma historinha bem grosseira. Até me permita o erro e a grosseria da história, mas para a gente começar a entender onde eu quero chegar nessa fundamentação. Imagina um trabalhador de uma empresa em que ele começa a fazer seus primeiros trabalhos numa empresa, numa comunidade bem simples, eu diria até que bem selvagem, uma comunidade tribal, uma cidade bem simples, bem humilde. Esse trabalhador, ele começa a desempenhar bem suas tarefas, terminada a fase daquela atividade dele, o que ocorre? O chefe, vendo que ele trabalhou muito bem, fala com ele o seguinte: nobre, enfim, servo, você trabalhou muito bem, eu acho que você tem condição de sair dessa condição, desse local que você está trabalhando, para ir para uma condição de um local melhor para trabalhar. E ele começa e sai daquela tribo e vai trabalhar num local mais civilizado. Também desempenha a sua atividade muito bem, e ali, novamente, o chefe percebe que ele, com os tropeços, com os erros, com os acertos, ele conseguiu chegar a uma condição melhor e convida ele para trabalhar num outro local, talvez de mesmo porte ou um pouquinho melhor. E ele começa novamente a desempenhar a nova tarefa. Esse servo, por muito tempo, vai desempenhando as atividades dele, até que chega um momento em que ele é convidado para ir para uma cidade muito mais civilizada, onde as pessoas já têm uma ideia muito mais adiantada, já conseguem se entender melhor. E assim ele desempenha a sua tarefa durante todos aqueles anos, até que o chefe dele percebe que ele já está desempenhando tão bem as tarefas que manda para o melhor país que tem. Chegando lá, depois de exercer todos esses trabalhos, fala com ele: olha, você fez todos esses anos, todas essas atividades muito bem, vamos agora ter uma nova tarefa para você. Aquela tribo, aquela vilarejo que você trabalhou pela primeira vez, tem tribos similares, algumas delas precisam do seu ensinamento. Imagina aquele servo que trabalhou em vários lugares, conheceu várias cidades, algumas simples, outras mais avançadas, volta com um vilarejo humilde, simples, e precisa passar todos os ensinamentos para eles, que nunca vislumbraram nada mais do que aquele simples local, aquela tribo. O
que língua ele vai falar com os nativos daquela cidade? Era a mesma que ele falava antes. A diferença é que agora com conhecimento muito maior daquele que as pessoas têm ali. É uma comparação bem grosseira, notem, mas é para a gente começar a olhar em caráter universal a imagem de Jesus. Imagina o Espírito, nós aqui no mundo de expiação e provas ainda, vendo tanta maldade, tanto erro, situações primitivas ainda em determinados locais. Imagina o que um Espírito da magnitude de Jesus já traz de conhecimento. Quantos locais, quantos pôres do sol, quantos pôr do sol maravilhosos que ele teve a oportunidade de ver. Se a gente for olhar a Gênesis, vemos até que existem mundos com paisagens que nós nunca iríamos imaginar, mas elas estão lá, lindas, maravilosas, com dois sóis. Isso está lá na Gênesis. E Jesus já passou por todas essas cidades, já passou por todos esses países. Claro que quando eu falo todos, guardadas as devidas proporções, conforme uma pergunta de Allan Kardec dos Espíritos, nós não necessariamente vivemos todas as nossas encarnações em todos os mundos. Talvez nem conseguíssemos. Que é o mais provável, pela imensidão que é o universo. Mas imagina o Espírito do pendor, da elevação de Jesus, o que ele vivenciou até chegar na condição de Espírito puro. E aí eu começo a pensar o seguinte, e aí eu gostaria de trazer isso para a nossa reflexão. O nosso planeta, ele tem quanto tempo, segundo os cientistas? 8,5 bilhões de anos, mais ou menos. Desses 8,5 bilhões de anos, imagine. Não é isso? 4,5 bilhões. Desculpa, 4,5 bilhões de anos. Estou confundindo com outros dados. Obrigado. 4,5 bilhões de anos. Obrigado. 4,5 bilhões, mas mesmo assim... ano para chuchu, né? Já dá bastante coisa, né? 4,5 bilhões de anos. De acordo com o livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos traz, Jesus já participou da formação do nosso órgão. Logo no primeiro capítulo desse livro, em que fala Gênesis, já cita que antes da formação do nosso mundo, uma comunidade de espíritos crísticos se reuniram antes mesmo de sair a nebulosa do Sol que fosse condensar para formar nosso planeta. O planejamento, né? Já participou do planejamento e assim de tudo isso, ou seja, muito antes da gente aparecer aqui há 250 mil anos, será que eu errei novo? 250 mil anos, talvez, Jesus já era o Espírito de luz, já era o Espírito Cristo, já era o Espírito sublime, já era o Espírito de uma elevação absurda em relação à nossa. E a gente começa a pensar assim, nossa, se ele há 4,5 bilhões de anos, não vou encerrar, nunca mais esse número, mas se ele já há 4,5 bilhões de anos já era aquela condição, o que ele viu antes? E a gente começa a ter uma dimensão universal da visão, da perspectiva que nós temos que ter de Jesus. Nós ainda estamos caminhando no mundo de expiação e provas, temos saído do mundo primitivo há talvez milhões de anos atrás. Estamos caminhando, precisamos passar por um mundo de regeneração, até chegar em um mundo ditoso, para enfim nós chegarmos à condição de Espírito puro. Muito antes da formação desse mundo, Jesus já estava nessa condição. Quando eu falei dessa reunião da comunidade de Espíritos Crísticos, Emmanuel cita que esses Espíritos só se reuniram 2 vezes. Uma justamente foi no planejamento, na organização do nosso órgão, e a outra foi por ocasião da vinda de Jesus. 2 vezes. E é interessante que um dos livros agora, eu não vou lembrar agora o nome, mas não é o caso, mas enfim, Chico Xavier, em um dos livros, ele cita no capítulo, eu acho que vale a pena eu pegar o nome do livro, que eu não estou lembrando agora aqui. Sim, Na Era do Espírito. No livro Na Era do Espírito, Chico Xavier, em que
ele fala o nosso entendimento sobre Jesus, ele começa a citar essa comunidade de espíritos crísticos. E a gente começa a se dar conta, e ele fala com todo respeito e admiração, claro, respeito notável a Jesus, sem nenhum demérito do nosso respeito a ele, existe uma comunidade imensa de espíritos crísticos. Espíritos dos quais, enquanto que alguns têm a responsabilidade pelo nosso planetinha, outros têm responsabilidade pelo sistema, outros têm responsabilidade pela galáxia. Agora imagina, se um espírito do pendor de Jesus, que está muito além da gente, que dirá um espírito crístico responsável por outra infinidade de sistemas. E assim foi essa comunidade de espíritos reunidas para tratar da vinda de Jesus para o nosso planeta. Então, o nosso pensamento tem que ser muito grande para pensar em Jesus. Temos que olhar de uma perspectiva muito maior. Não a perspectiva de um Jesus, de um mestre, de um guia somente, mas de uma perspectiva mais universal. Essa é a perspectiva que nós temos que ter da visão de Jesus. Chico Xavier, ainda nesse mesmo capítulo, ele comenta que conta-se que quando ele estava na cozinha, ele começou a questionar, eu não sei se todos conhecem essa história, mas questionar a Emmanuel a respeito de Jesus, que ele queria entender o posicionamento de Jesus no universo. Emmanuel falou, fica quietinho aí, Chico, tá bom, entenda que ele é amor, entenda que ele é... Não quer entender mais daquilo que você já entende. Mas Chico Xavier insistiu. E Emmanuel falou, então tudo bem. Em desdobramento, já contei isso para alguns aqui, em desdobramento, diz que Chico Xavier começou a ver uma tela mental do planetinha dele orbitando o planeta nosso, né? A Terra, começando a orbitar em meio aos outros planetas. Daqui a pouco, Emmanuel puxa ele um pouco mais, como se ele tivesse sido puxado, ou então como se uma lupa aparecesse aos olhos dele. E ele começou a ver não mais o planeta, os sistemas, mas começou a ver toda a dimensão ali do nosso sistema. Mais adiante ele se sentiu puxado também, novamente aquela lupa foi dando aquele zoom, e daqui a pouco ele já estava vendo Andrômeda. Andrômeda é a galáxia mais perto. Hoje, como eu estou errando em números, não vou nem me arriscar. Mas não sei quantos são, 4 mil anos, não sei quantos anos luz, sei lá. Eu não vou agora lembrar dos números não, nem vou me arriscar para não dizer errado. Mas é uma das galáxias mais perto, não sei quantos anos luz está. Imagina a distância que ele já estava da gente. Saindo do sistema solar. Saindo do sistema, daqui a pouco ele estava vendo a Via Láctea. Ele chega para o Emmanuel, a única coisa que ele fala, tá bom, eu preciso voltar para casa, tomar meu cafezinho, botar minha sandália, deitar na minha cama. Eu estou com muita vontade de fazer isso. Aí a gente começa a pensar, gente, Chico Xavier, ele relata isso no livro. Se Chico Xavier já falava isso, que dirá eu? Ele, que a gente não tem nem ideia. Eu ia parar 800 metros e pronto, ia voltar. E a gente começa a pensar nisso. Nossa, se ele, um espírito também tão... nós não temos a dimensão do espírito de Chico Xavier, mas ele que já estava numa condição tão notadamente, tão mais elevada que muitos de nós, ele não teve chão. Começou a olhar que não deu vontade. A vontade que deu dele que ele teve naquela época foi a vontade que todos nós temos quando não estamos aguentando, fazendo uma viagem e já estamos pedindo para chegar em casa, tomar aquele café quentinho, encostar no sofá e ficar ali. Voltar para o casulo. Porque voltar para o casulo, para onde a gente entende, para onde é o nosso limite, onde dá. Agora imagine o espírito da dimensão do pendor moral de Jesus, que já teve essa oportunidade de viajar por tantos outros olhos. Qual é a visão que Jesus tinha daqui? Eu não tenho dúvida que enquanto eu chego, olho as estrelas e falo assim, nossa, que lindo, tão bonito. Imagina qual deveria ser a visão do Espírito da magnitude dele. Orbes, vida, planos orbitais com vários planetas, cada um com um espírito crístico, tanto quanto ele, regendo aqueles orbes. Qual a visão, qual a perspectiva diferenciada que tem que ter um espírito dessa magnitude? E a gente começa a perceber que é muito maior. E aí eu começo a trazer outra ideia para a gente. Nossa, o Natal nesse momento, ou o que está sendo Natal hoje em dia para muitos, infelizmente, tem se limitado a luzes, guirlandas, Papai Noel,
feliz essa semana, trazendo para a realidade, que eu entrei no site do cinema, né? Até fomos, eu e minha filha, ver um filme de Natal. Há muito tempo que eu não via um filme de Natal falando sobre o nascimento de Jesus. A maioria deles lançados falavam sobre Papai Noel, árvore de Natal, tudo bem, alguns com sentimentos de família, etc., com essas mensagens natalinas, mas a maioria deles esqueceram do motivo principal. E recentemente, está no cinema agora, se não me engano, um filme em que mostra, claro que adequado ao entendimento da criança, aquele filme que você precisa dar uma orientação, mas que pelo menos a criança se coloca numa posição de ver alguma coisa que remonte o nascimento de Jesus. Quando era pequeno, eu lembro que minha avó me levava ao cinemazinho para ver isso na Paixão de Cristo, os filmes que passavam por Cristo, Jesus. Hoje em dia, raramente a gente vai ver um cinema passando isso. Mas enfim, como é que a gente vê o Natal hoje em dia? A gente acaba vendo o Natal pelas árvores, claro que fica maravilhoso. Há relatos diversos da espiritualidade falando que o nosso planeta fica muito mais iluminado nesse período. Que aquelas luzes de Natal começam a sensibilizar muito a espiritualidade superior. E acaba que esse sentimento vai atraindo muito, as famílias vão se unindo muito mais, a vibração vai se tornando melhor, vai ficando muito mais limpa, muito mais pura, que contrasta muito com a atmosfera que temos 2 meses depois. Mas é uma atmosfera que, infelizmente, muitos ainda se prendem às questões materiais que estão ligadas ao Natal. Eu lembro ainda rapidamente da minha infância, em que, quando era dia 25, ouvia-se fogos. Jesus, ainda havia até gritos, às vezes assim, Jesus nasceu. Eu lembro do quintal de casa, eu ia ao meu quintal e eu via as pessoas falando, soltando fogos, Jesus nasceu. Meu bairro era assim, na minha infância. Passado anos, eu lembro que eu fui crescer, fui percebendo que os fogos do Natal diminuíam, enquanto que o do Réveillon aumentava. E é o que a gente vê hoje. Aquela festa maravilhosa do Réveillon e uma festa que se tornou dos lares, quando e muito quando lembram de fazer uma prece em casa. Então, qual o significado que a gente tem que tirar desse Natal? Aí eu convido a gente para fazer uma lembrança de como estava o período de Natal na época do nascimento. Como é que estava o clima na Terra nesse período? Humberto de Campos, ele faz um relato muito interessante, logo no primeiro capítulo do livro Boa Nova, em que ele começa a falar que o imperador Caio Júlio César Otávio Augusto, ele tinha assumido como um dos Césares na época, no ano de 63 a.C., assumido de um pai dele que era muito rigoroso e foi assim morto em guerra. E ele assumiu Roma desse jeito. E assim ele ficou até o ano 14 depois de Cristo. Nesse relato, Humberto de Campos cita que os historiadores não percebem essa sutileza, mas a atmosfera do planeta já estava sendo outra naquela época. A atmosfera já tinha mudado. E interessante que a parda carnificina que havia ocorrido antes da assunção do imperador Otávio Augusto, o pai dele, o César anterior, havia transformado tantas guerras, tantas coisas, que na época de Otávio, outros países eu não digo, mas outras comunidades ascendiam uma tranquilidade. E acabou que naquela época se tornou uma época de muito maior paz, muito mais harmonia e tranquilidade, as guerras praticamente diminuíram. E isso na época em que ele governava, já 63 anos antes do nascimento de Cristo. Cita aí Humberto de Campos que nessa mesma época, Roma estava sendo presenteada com várias obras de arte, várias expressões artísticas, várias expressões nas letras. Vários poetas surgiram naquela época, todos eles voltados principalmente para uma sintonia um pouco mais elevada daquilo que se via em Roma naquela época. O próprio imperador Otávio, ele também se preocupava com a família romana. A parte dos desgostos que ele tinha na própria família, no caso da esposa, da filha, da neta, que trouxe vários desgostos para ele naquela época, e também seus próprios problemas de saúde, ele não era dotado de muita saúde. Humberto de Campos cita todos esses detalhes. Ele sentiu uma alegria, uma harmonia, até o ponto
de quando se reunia o povo em algum evento, ele sentia aquela paz, a harmonia, porque ele percebia que o povo estava em paz. Mas não era à toa. Na realidade, todo aquele magnetismo, toda aquela esfera já estava acontecendo para aguardar a chegada de Jesus. Imagina a quantidade de espíritos que já estavam se mobilizando para que aquilo acontecesse. A quantidade de espíritos iluminados que já haviam trabalhado nesse planejamento e já envolviam o nosso planeta, modificando a vibração e o magnetismo do nosso plano. Era esperada, era chegada, era o momento em que ele ia chegar para a gente. Tem um relato muito interessante, que poucas notícias a gente tem do nascimento de Jesus. Mas esse aqui eu acho que vale a pena ler, porque ele é muito rico e ele traz muita coisa para a gente. Nós vamos falar agora do livro Antologia Mediúnica do Natal. Nesse livro, Chico Xavier psicografa a seguinte mensagem de Humberto de Campos, irmão X. E é interessante que Humberto de Campos, nessa psicografia aqui, ele já começa falando o seguinte: ele estava em contato com outros espíritos, em conversação com outros espíritos, enfim, e ele conversando, né, com um dos grandes, enfim, um dos mentores da Galileia, um dos espíritos que trabalhou naquela época, enfim, que já se tornaram mentores, né? Ele traz os detalhes a miúde do nascimento de Jesus. E ele começa conversando assim, falando o seguinte: isso Humberto de Campos. Há muitos anos, ouvi do Rabi Eliud, que se encontra agora nas esferas superiores, interessadas minudências em torno do nascimento de Jesus. Isso é bastante interessante, porque é um texto pequeno, mas nossa, com riqueza de detalhes, que faz a gente parar para pensar bastante. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galileia e da companheira nos arredores de Belém de Judá não foi assim tão fácil. Ou seja, aquele momento em que José e Maria se deslocam para atender o licenciamento solicitado pelo imperador Otávio, no momento em que eles vão se deslocar para procurar um local, realmente não foi nada fácil. Imagina, ela grávida, se deslocando, com toda aquela dificuldade à época, mas eles tinham que atender a demanda daquele censo. O casal, que se compunha de jovem Maria, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante que ele fala do ancião José, que era o costume da época. A gente costuma perceber, as imagens que nós temos do Natal é aquela Maria jovem e aquele José jovem. E poucas notações a gente ouve sobre José. Mas ele já era um ancião, já era um senhor. Isso nos faz a gente refletir um pouquinho mais. Imagina um senhor que viveu diversos anos sob uma cultura de que a traição, qualquer coisa nesse sentido, de uma mulher, no caso, que naquela época não era nem valorizada, o que levava àquela época? Era naturalmente o apedrejamento, era algum tipo de punição até ela. Mas imagina ele depois de já um ancião, já um senhor aceitar a condição dela grávida. A gente começa a pensar que José não era um espírito qualquer. Eu vou até mais longe antes de continuar o texto. Allan Kardec, ele até conta, em outro livro, ele faz menção a outro livro citando que José, nós geralmente deixamos ele passar despercebido. Mas assim como o próprio Emmanuel conta no Caminho da Luz, que diversos missionários encarnaram em várias épocas da humanidade, continuam encarnando, José era um desses missionários. Um desses missionários que passou despercebido, não fez questão, assim como tantos outros que tem, que não fazem questão de aparecer. Simplesmente vieram, cumprindo da melhor forma a tarefa deles, mas não se marcaram na história, não fizeram aparecer nada. Mas eles estavam lá. Estavam lá, conduzindo a tarefa que lhe foi colocada para aquela encarnação, e assim ele desencarna, não muito assim depois,
mas conduzindo, eu digo não muito depois, não leva muitos anos, e cumprindo a tarefa de receber Jesus, mesmo com todas aquelas condições e a cultura da época, que não aceitaria de forma alguma uma mulher grávida daquele jeito. O casal que se compunha de jovem Maria, tocada de singular formosura. Olha só, falando da beleza de Maria. E do patriarca que a recebera por esposa em madureza provecta. Entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Imagina, ela entrando grávida numa cidade que várias pessoas estavam indo para o recenseamento. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza. Negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito. Porém, por outro lado, acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos. Olha só, acompanhados por uma legião. A gente costuma dizer que quando a gente está indo para algum local ou outro, a gente está acompanhado, tem nosso anjo da guarda, tem nosso espírito protetor, mas aqui não eram poucos, não. Por uma legião de espíritos que estavam acompanhando José e Maria. A cuja frente dessa legião se destacava o apilegado Gabriel, que anunciara a Maria vinda do Senhor. Então vinha José, Maria, uma legião de espíritos para aquele momento com Gabriel à frente. José e a consorte bateram primeiramente as portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo rechaçou por negativo. Foi bater no primeiro lugar possível, onde havia um local para eles poderem ficar aquela noite. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente. Imagina, já batendo na porta, a primeira coisa que aquele senhor fez foi olhar Maria, aquela jovem bonita que estava ali. Graçola irreverente, o que fez que José, apreensivo, nota bem a vírgula aqui. Outro dia foi até o próprio Haroldo, não foi aluno não, foi aquele Rossano Kingsley, eu acho que ele fez uma palestra que eu achei interessante dele, até já citei aqui, que ele diz que o problema de muitos textos espíritas e até evangélicos é a tal da vírgula, entendeu? No caso ele cita especificamente livros espíritos. Que, bom, mas em todo caso, porém, etc, etc. E aqui nesses textos a gente vê algumas sutilezas interessantes. Ele falava assim, o que fez José apreensivo, imagina. Aqui que está o detalhe, estugar-se um passo para adiante. Vendo a esposa sendo de alguma forma assediada, ele já foi um pouco mais adiante, apreensivo, estava tenso, José, preocupado. Recorrer então aos préstimos de Jorão, usuário que alugava cômodos aos forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los. Mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou à parte o enrugado carpinteiro. Aí você começa a ver, são detalhes interessantes no texto, que a gente começa a estudar e fazer uma reflexão, e ver as diferenças de idade que havia, as condições que levavam, que eles estavam naquela situação. Imagina ele muito mais velho, pedindo lugar para ela ficar, ela estava grávida, e as pessoas olhando para ele, ancião, e essa menina aí do lado? Podia ser a filha, né? Podia ser a filha. Podia ser a filha. Olha só, chamou a parte no lugar do carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravo que se pudesse obter a preço amoedado. Nossa, que situação, né? Imagina a situação de José naquele caso. José, mais aflito, demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro que declarou impraticável o alojamento dos viajantes.
No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, veja bem, eu já li 4 passagens agora. Essas são 4 passagens em que Maria, de alguma forma, estava sendo assediada por aqueles. Você quer ficar aqui? Poxa, mas essa menina que está com você. Olha só, a situação dele. Ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente, como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública? Deprimido, o ancião diligenciou alcançar a pousada próxima. Imagina que eu já falei 4 passagens. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o ar, crivando de injúrias. Ou seja, além daquela situação, ainda outros também começaram a crivar de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. É forte a gente ver esse tipo de frase aqui. Para mim, pelo menos, na leitura, eu achei forte isso. Gabriel, o anjo que estava à frente deles, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. E Ebenezer a seguir comentou o bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria, talvez a Boa Nova tivesse retardado seu aparecimento. E quem eram esses anfitriões da estrebaria? O título do capítulo é Os Animais Antes do Natal. Foram eles que receberam Jesus. Ou a venda de camelos, ou a sobrevivência, exatamente o que nós está falando, o comércio, o dinheiro, os recursos. Era isso que prevalecia na comunidade, no palavreado da comunidade. Então não deram atenção e não dariam atenção. Então eu falei que foi o Humberto de Campos. Foi o Humberto de Campos, sim. É no mesmo livro, só que em outro capítulo, não é Boa Nova não. É nesse mesmo livro, na Antologia Mediúnica do Natal, tem um outro capítulo que fala exatamente sobre isso. E ele trata de que as pessoas estavam focadas com outra coisa, estavam sintonizadas com outra coisa. Então ele vai nascer justamente aonde? Na manjedoura, trazendo aquela mensagem que todos nós já conhecemos, que foi a primeira lição, o primeiro ensinamento de Jesus para a gente. O primeiro, a humildade. A humildade de quem poderia ter nascido num reino, poderia ter nascido numa condição melhor possível, e onde ele nasce, no local mais simples possível, no meio dos animais, numa manjedoura. Esse é o primeiro ensinamento. Tem um outro, que até Haroldo que lembra para a gente nas suas palestras, e que é o seguinte: eu acho muito bom essa perspectiva, essa visão, que é não exatamente de onde você nasce, que é onde você vai chegar, mas é o que você é. Ele nasceu numa estrebaria. Olha onde chegou. Não importa de onde você vem. O que importa é o que você é, o que você faz. Naquela época, hoje em dia, a gente vê tantas pessoas tentando ser youtubers famosos, postando alguma coisa para tentar chegar numa condição famosa. Pessoas no YouTube, no Facebook, que postam: olha só o que eu estou almoçando hoje. Querem de alguma forma chamar atenção. No WhatsApp, publica logo qualquer coisa, etc. Já passa para o grupo, já avisa e forma. Todo mundo quer ter esse momento de estrelismo. Jesus nasceu num momento em que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha televisão, não tinha nada. Aonde o que se chamava de aldeias povoadas não passavam de centenas de habitantes. Não havia nada de comunicação. E a mensagem foi inabalável durante 2000 anos. E continua sendo. E mais do que tudo atualizada. Conforme Joana de Andes, no livro Jesus, à Luz da Psicologia Profunda,
acaba que se tornou aquele Evangelho de Jesus como o maior poema de amor e consolo que nós temos notícia. E vai continuar sendo. O maior poema de amor e consolo que a humanidade já teve. Nenhuma outra passagem pelo mundo conseguiu registrar tanto e deixar tão marcada a humanidade quanto a de Jesus. E a gente pergunta, um espírito daquele pendor, que é o que eu estava querendo fundamentar no início, trazendo essa ideia, focalizando a questão do espírito com uma inclinação moral muito acima da nossa. E olha o primeiro ensinamento, vai nascer uma manjedoura. Vai nascer uma manjedoura e vem estar conosco. Aí a gente começa a pensar, nossa, ele não tinha necessidade de passar por tudo que ele passou, de vivenciar uma experiência na carne, de ser humilhado, de ser taxado de várias coisas, de passar por todos os sofrimentos que a carne tem. E mesmo assim ele veio. E aí a gente para pensar o seguinte, é o momento que a gente tem que parar para refletir no Natal. Se o Espírito teve toda essa preocupação conosco, nossa, é porque de alguma forma a gente é importante. E a gente não se dá conta de o que é para a espiritualidade o momento em que o nosso coração começa a bater. Eu não estou falando do bater para nascer, não. Do bater no sentimento de amor. Porque no momento em que nós estamos na condição ainda primitiva, uma condição ainda mais humilde, que temos que aprender, que temos que... ainda somos espíritos ainda com muitos erros. Quando encarnados na matéria, pela nossa ignorância, muitas vezes somos levados ao mal. Mas o momento que a gente desperta, o que significa isso? O momento em que a gente começa a trabalhar no bem. É um momento em que a gente começa a ter possibilidade de abrir nossa sintonia com essa espiritualidade mais sublime. Sentir a plenitude. É o momento que a gente começa a sentir plenitude. E assim a gente permite a sair daquela condição de expiação e provas e nos abre a porta para a regeneração. Para mais adiante, continuando esse processo evolutivo, a gente abre as portas para o mundo ditoso. Para mais adiante ainda, a gente poder entrar no... Vou colocar um jargão, me permite a grosseria, para entrar no time. Um dia a gente vai estar lá. Agora imagina a alegria. Se já é uma alegria para a gente. Imagina, vamos colocar uma situação fictícia de uma família onde os irmãos não se falam pela falta de sintonia e entendimento entre eles. E um dia o irmão resolve, puxa vida, eu fiz tanta besteira, vai até a casa daquele irmão, pede desculpas do Natal por alguma coisa. Nossa, imagina a alegria que é a família se unindo novamente. Aquela oportunidade que tem da família se unir. E a gente colocando agora isso como uma questão mais universal. Somos todos aqui uma família universal. Somos todos irmãos. A diferença entre os espíritos crísticos e nós é que somos irmãos muito mais novinhos ainda, em que ainda não saímos das nossas paixões terrenas, dos nossos vícios, da forma como estamos presos ainda à matéria. Mas imagina a alegria que vai ser quando um dia a gente poder chegar até lá. E aí eu não preciso olhar de uma forma tão grandiosa, mas uma forma mais simples. Quando nós já fazemos uma coisa boa, quando nós temos uma intuição boa de amor, a gente já atrai espíritos sublimes à nossa volta. Imagina a gente se cada vez mais se elevando. Então a gente para pensar o seguinte: ele veio até nós, mas o que é mais importante? Nós tentarmos entender essa vida ou nós nos colocarmos numa posição contrária de tentar ir a ele? Eu acho que essa é a mensagem talvez mais importante no Natal. Quem foi Jesus para a gente? Kardec faz essa pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos, em que ele fala que assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Como é que em algum momento eu vou sair dessa minha condição? O que eu preciso fazer para poder sair dessa condição e chegar numa condição que realmente eu consiga trazer alegria para essa espiritualidade? Que nos, principalmente, estamos falando de Jesus, Jesus que nos acolheu. E ele fala: Jesus,
Para o homem, Kardec comenta, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele mais puro, quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E por que ele é o guia e modelo? Guia é aquele que mostra o caminho, que nos diz como temos que fazer. Modelo é aquilo que nós temos que nos basear para poder fazer igual, seguir. E a gente começa a pensar, então para que ele veio? Qual a importância disso? Associando essa pergunta de Allan Kardec, a gente começa a ver que é o seguinte, ele veio para servir de nosso guia e modelo, para que a gente, em algum momento, acertasse o nosso caminho, para trazer essa alegria de mais espíritos, contribuindo com a obra divina, com uma condição muito mais sublime de benevolência. Essa que é a missão que eu acho que cabe a gente, e é o que eu trago aqui em termos de reflexão para essa noite de hoje da gente. Talvez mais importante que o nascimento, claro, o nascimento não há dúvidas, mas é a mensagem que tem do que nós precisamos fazer para nossas vidas. Jesus, ao tempo todo que esteve encarnado, ele nos deu o exemplo do que seria aquilo que Kardec coloca no capítulo 6 perfeito, que é o homem de bem. Que o homem de bem tem uma fé inabalável a Deus. Ele olha os outros como irmãos. O homem de bem, ele trabalha com humildade. O homem de bem, ele não se vangloria, não aponta erros. Tudo isso está lá no capítulo do homem de bem, nos seres perfeitos. E são os caminhos, todos eles, que Jesus mostrou para a gente. Então, a mensagem principal que eu acho que a gente tem que lembrar nessa noite de Natal, principalmente, é a gente começar a pensar que se um espírito desse veio para estar conosco, significa que a gente, por mais defeitos que tenhamos, somos importantes. Pergunta 923, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos. Se Deus se ocupa com todas as criaturas? Sim, se ocupa com todas as criaturas. Não há uma diferença entre nenhuma criatura. Deus se ocupa com todas, todas. E ele, sendo o irmão mais velho que a gente, aquele que entende muito bem o sentimento do Pai, o que ele faz? Se preocupa conosco, vem até nós. E qual é a alegria de um pai? Não é quando um filho se realiza? É quando nós vemos um filho conquistando, trabalhamos o tempo todo, quem é pai, quem é mãe sabe, né? Trabalhamos o tempo todo nessa vida para que nossos filhos se realizem, conquistem a vida dele pessoal e profissional, tentamos ajudar ao máximo. E quando eles chegam nesse ponto, é a nossa alegria, a nossa satisfação. Então, imagine qual seria a alegria se a gente chegar nessa condição de conquistar aquilo que vai ser o nosso adiantamento moral e o nosso adiantamento intelectual. Para em algum momento a gente estar nessa condição elevada. É isso que a gente precisa trabalhar. E essa mensagem que a gente tem que lembrar do Natal, porque mais importante que a guirlanda que a gente bota na árvore é a guirlanda da humildade que a gente bota no coração. Mais importante, de repente, que uma bolinha que a gente coloca pendurada na árvore é uma bolinha de abraço fraterno com uma pessoa, com um irmão. Mais importante que o pisca-pisca que a gente coloca em algum canto é o pisca-pisca da nossa alma para com as pessoas que estão precisando de um apoio. Mais importante, talvez, que o enfeite de alguma coisa seja uma vibração, uma prece em favor daqueles que necessitam. Mais importante que qualquer enfeite de Natal é um presépio, não aquele madeira, mas aquele que a gente lembra no nosso coração. Isso é que a gente tem que lembrar do Natal. E tentar o tempo todo, do nascimento de Jesus, ter essa percepção e reflexão de que é um espírito de uma luz imensa, que se ele esteve conosco, com todo esse amor, com todo esse carinho, o mínimo que nós temos que fazer é tentar retribuir isso. E como retribuir? Simplesmente participando dessa obra maravilhosa da criação,
levando o amor, levando a caridade, que é isso que Deus espera de nós. Essa evolução, essa oportunidade de crescimento. Levando aquilo que, como foi colocado naquele capítulo, Seres Perfeitos do Homem de Bem. Procurando levar sempre o amor a quem precisa. Eu acho que se todos nós, em algum noite de Natal, parássemos em algum momento e fizéssemos uma prece. Às vezes as pessoas esquecem que estão tão preocupadas com a ceia de Natal, que é difícil hoje em dia de ver famílias que, em algum momento, na hora da ceia, não precisa ser meia-noite, tem que ser a prece meia-noite. Ninguém come, ninguém faz nada, tem que ser meia-noite. Que em algum momento, lembre-se do nome de Jesus e faça uma prece. Lembre-se do nascimento desses ensinamentos. O nome de Jesus é tão importante, a gente não tem noção do nome, como ele tem uma força tão grande. Dá tempo de contar esse caso rapidamente. Em 1982, Chico Xavier fez uma entrevista em que aquela atriz, já desencarnada na Embelo, pergunta para ele qual era o significado da palavra Jesus. Ele tinha alguma coisa pessoal que ele gostaria de compartilhar. E é emocionante a narrativa dele, que ele conta em que nos anos entre 1963 e 69, quando ele estava em Pedro Leopoldo, uma senhora foi até o grupo em que ele trabalhava e pediu apoio para a irmã dela, que tinha tido um probleminha, tinha ficado hemiplégica e muda. E passaram, todo o grupo de trabalho deles, passou todo sábado a ir ver aquela senhora. Na verdade não era uma senhora, uma moça, Valéria, o nome dela. E Chico Xavier conta isso emocionado, porque no sábado veio um trabalhador da casa, ia lá, falava com Valéria. Levava balas, levava doce. Era até interessante, Chico Xavier, aquele bom humor dele, conta que ela pegava bala de doce e botava debaixo do travesseiro. Foram passando anos, levaram 6 anos praticamente, levando aquela prece todo sábado até Valéria. Alguém conhece esse caso? Conhece? Então, levaram para ela aquela prece, até que chegou um dia que ela estava com muita febre. E aí Chico pergunta à irmã dela na casa se ela tinha tido alguma coisa, e ele fala que ela tinha sido medicada, que estava com pneumonia. Ela estava sendo medicada, mas estava com febre alta e não estava bem. Naquele dia, Chico Xavier então falou: olha, Valéria, Jesus andou. Primeira coisa, Deus, você acredita em Deus? Aí ela fazia um sinal, tentou, fala Deus, e ela não conseguia falar. E aí pede: e você se lembra que Jesus caminhou entre nós, curava leprosos, fazia cegos enxergarem, ressuscitava mortos, etc. Você se lembra disso, Valéria? E ela, sim. Então faz o seguinte, fala Jesus. E aí Valéria começou a perceber, diz que naquele dia ela nem pegou os bolsos e botou debaixo do travesseiro e começou a tentar falar. Tentou falar de todo jeito. Até que ele conseguiu extrair dela Jesus. Aí ela fala, Jesus, aí chama a irmã dela, olha, ela está ficando boa aqui, ela está falando Jesus, já saiu Jesus. Bom, no dia seguinte, infelizmente, a notícia não foi muito boa. Receberam o recado que Valéria tinha desencarnado. Anos depois, isso já foi em 1976, Chico Xavier teve um infarto. Ele foi para o hospital, chegou lá no hospital, o médico vendo que ele já tinha, de certa forma, o caso dele estava sob controle, falou o seguinte: olha, seu Chico, só vai para casa, senão aqui a fila vai ficar grande, vai ficar uma coisa, a pessoa fica quietinho lá. Vai para a sua casa, deita, fica relaxado e a sua situação vai melhorar. Tá bom? Então, o médico manda ele para casa e ele, como é que se diz, foi para a casa dele, e tinha uma enfermeira que cuidava dele. Então, toda vez que a enfermeira chegava lá, o Chico já avisava: olha, dona Dinorá, acho que era Dinorá o nome dela, a senhora não se espante não, tá? De vez em quando, se eu estiver falando com alguém, não, eu já entendo. E Chico Xavier disse que já recebia visitas, né? Era de tarde, vinha de noite, sempre isso, não era encarnado, era desencarnado que vinha receber, que vinha falar com ele. E nisso vinha gente, ele já estava operado, vinha gente operado, vinha gente que perdeu o corpo, em espírito, ele já tinha até um banquinho do lado da cama dele. A cadeira estava ali, ele recebia o espírito, conversava, etc. Quando chegou a determinada noite, ele disse que uma senhora muito bonita, uma moça bonita, ele falou, uma moça bonita entra, moça morena, etc.
pede licença para ele, ele fala, por favor, sente-se. E pede para entrar e conversar com ele. Aí ele diz que, o senhor está lembrado de mim, o senhor lembra do meu nome? Puxa, olha, não lembro. E o médico falou para eu não forçar minha mente. Na verdade, ele mesmo fala que ele estava só tentando enrolar porque ele não conseguia lembrar. O médico falou para eu não, como é que se diz, para eu não forçar minha cabeça. O senhor não se lembra do meu nome? A senhora, por favor, a senhora fala o meu nome. Ah, eu não vou falar meu nome porque o senhor tem que lembrar. Olha, mas eu tenho recomendação médica. O senhor sabe, a senhora sabe, essa situação que eu tive me deixou também numa condição muito ruim, a minha memória não está muito boa. E ela insistindo que ele tinha que falar o nome dela, que ele lembrava dela e ela não lembrava de jeito nenhum. Até que fala, você vai lembrar de mim, Chico. Jesus. Vou falar o nome. Valéria. Aí ele se emociona nisso. Olha só. Ela coloca a mão no peito dele e fala para ele o seguinte: você lembra? Você me trouxe tantas alegrias, etc. E conversa com ele naquele sentido. Mas no momento que coloca a mão, então, eu vim trazer o nome de Jesus para você. E bota a mão no peito, ele sente aquela vibração, se emociona, ele conta isso emocionado. E no dia seguinte, depois de ter falado aquele nome de Jesus, ele não teve mais nenhum problema. Ele não sentiu mais nada. A história conta que foi no dia seguinte, aquela visita dela, ele cita que o nome de Jesus como um peso tão forte para a gente não se dá conta, que ele fala, tem até a capacidade, se vocês vão entender, de até tirar nossos males orgânicos. E se não tem, é porque a gente ainda não acredita. Ou porque a gente ainda precisa ter uma sintonia melhor. Então que esse nome de Jesus possa envolver todos nessa noite de Natal, que a gente possa receber essas vibrações maravilhosas dessa espiritualidade de luz, que a gente perceba, e essa ideia que eu tentei trazer no estudo de hoje, nessa reflexão de hoje, que não foi uma vinda qualquer do planeta, foi uma oportunidade maravilhosa que nós, espíritos de terceira ordem, tivemos e que infelizmente desperdiçamos. Mas não podemos alterar o passado, nós podemos fazer um novo futuro. Que a gente possa, cada um, mentalizar nessa noite de Natal a imagem do menino Jesus. A imagem daquela legião de espíritos acompanhando José e Maria, conforme o relato de Humberto de Campos. Caminhando entre Belém, chegando até aquele momento ali da manjedoura e vindo ao mundo na maior simplicidade possível. Mas trazendo uma mensagem que durante toda a vida dele, desde o primeiro até o último instante derradeiro, não deixou de trazer a mensagem de amor de Deus. Então que a gente possa lembrar isso no Natal e ver que ali no nascimento dele, o principal não foi, o nascimento foi o exemplo, mas para a gente o nascimento é aquele nosso que nós temos que ter a cada dia, para tentar fazer o Natal não só o Natal para Jesus, de Jesus para conosco, mas o Natal de nós também para Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos.